No mundo do desenvolvimento web, existem dois lados, front-end e back-end. O front-end é o que os usuários veem e com o que interagem diretamente em seus navegadores. É o design, o layout, os botões e os formulários. Por outro lado, o desenvolvimento back-end é como o motor de um carro. É a engrenagem oculta que impulsiona o site e faz tudo funcionar. Pense assim. Imagine que você está pedindo comida online. Você visita o site do restaurante, navega pelo menu e clica em adicionar ao carrinho. Tudo isso acontece no front-end. Mas o que acontece depois? Seu pedido precisa ser enviado para a cozinha do restaurante, preparado e então entregue a você. Todo esse processo é gerenciado pelo back-end. O desenvolvimento back-end abrange tudo o que acontece nos bastidores para tornar um site funcional e dinâmico. Ele é responsável por armazenar e gerenciar dados, processar solicitações do usuário e entregar o conteúdo certo ao front-end. Sem um back-end robusto, os sites seriam estáticos e sem vida, incapazes de lidar com interações do usuário ou armazenar qualquer informação. Desenvolvedores back-end são os heróis não celebrados do mundo do desenvolvimento web. Eles trabalham incansavelmente para garantir que os sites sejam rápidos, confiáveis e seguros, muitas vezes lidando com lógica complexa e estruturas de dados. Se você está interessado em uma carreira desafiadora e gratificante em tecnologia, o desenvolvimento back-end pode ser o caminho perfeito para você. O desenvolvimento back-end desempenha um papel crucial no desenvolvimento web moderno, impulsionando as experiências dinâmicas e interativas que os usuários esperam. É a espinha dorsal que permite que sites e aplicativos lidem com dados do usuário, processem solicitações e entreguem conteúdo personalizado. Sem um back-end robusto, os sites não seriam nada mais do que panfletos estáticos, incapazes de responder às ações do usuário ou armazenar informações valiosas. Imagine uma plataforma de mídia social como o Facebook ou o Instagram. Cada vez que um usuário posta uma atualização, envia uma mensagem ou interage com o conteúdo, o back-end entra em ação. Ele armazena os dados, processa a solicitação e garante que as informações sejam exibidas corretamente para o público-alvo. O back-end lida com tudo, desde a autenticação de usuário e armazenamento de dados até entrega de conteúdo e sistemas de notificação. Os sites de comércio eletrônico também dependem muito do desenvolvimento back-end. Quando você adiciona um item ao carrinho, insere suas informações de pagamento e conclui uma compra, o back-end processa seu pedido, se comunica com gateways de pagamento e atualiza os níveis de estoque. Ele garante uma transação perfeita e segura, protegendo seus dados confidenciais e proporcionando uma experiência de compra tranquila. O desenvolvimento back-end é essencial para qualquer site ou aplicativo que visa fornecer uma experiência de usuário dinâmica e interativa. É a força invisível que impulsiona tudo, desde plataformas de mídia social e sites de comércio eletrônico, até portais de bancos online e serviços de streaming. Para entender as complexidades do desenvolvimento back-end, é essencial entender os componentes principais que o fazem funcionar: servidores, bancos de dados e APIs. Esses três elementos formam a base de qualquer sistema back-end robusto, trabalhando em harmonia para fornecer funcionalidade perfeita e gerenciamento de dados. Servidores atuam como a espinha dorsal do back-end, hospedando a lógica do aplicativo e processando solicitações do usuário. Eles são computadores poderosos projetados para funcionar continuamente, garantindo que sites e aplicativos estejam acessíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana. Quando você visita um site, seu navegador envia uma solicitação ao servidor, que então processa a solicitação e envia de volta os dados necessários para exibir a página da web. Bancos de dados são responsáveis por armazenar e gerenciar todos os dados associados a um site ou aplicativo. Esses dados podem incluir qualquer coisa:
desde informações do usuário e catálogos de produtos até postagens de blog e comentários. Os bancos de dados fornecem uma maneira estruturada de organizar e recuperar dados com eficiência, garantindo que estejam prontamente disponíveis quando necessário. APIs, ou interfaces de programação de aplicativos, atuam como intermediários entre diferentes sistemas de software. Elas permitem que diferentes aplicativos se comuniquem entre si e troquem dados perfeitamente. Por exemplo, quando você usa um login de mídia social em um site, o site usa uma API para se comunicar com a plataforma de mídia social para autenticar suas credenciais. Compreender as funções de servidores, bancos de dados e APIs é crucial para aspirantes a desenvolvedores back-end. Esses componentes formam os blocos de construção de qualquer sistema back-end robusto, permitindo que sites e aplicativos lidem com dados, processem solicitações e ofereçam experiências dinâmicas aos usuários. Desenvolvedores back-end têm uma ampla gama de linguagens e frameworks à sua disposição, cada um com seus pontos fortes e fracos. Escolher as ferramentas certas para o trabalho depende de fatores como requisitos do projeto, necessidades de escalabilidade e experiência do desenvolvedor. Linguagens populares para back-end. JavaScript, particularmente Node.js, é conhecido por sua versatilidade e é amplamente utilizado para desenvolvimento front-end e back-end. Node.js, um ambiente de tempo de execução JavaScript, permite que os desenvolvedores criem aplicativos do lado do servidor rápidos e escalonáveis. Python é famoso por sua legibilidade e facilidade de aprendizado para iniciantes. É frequentemente usado em ciência de dados, aprendizado de máquina e desenvolvimento web. Frameworks como Django e Flask simplificam as tarefas de desenvolvimento web. Java é uma linguagem robusta e independente de plataforma, tornando-se uma escolha popular para aplicativos de nível empresarial. Frameworks como Spring e Java EE fornecem ferramentas abrangentes para a construção de sistemas complexos. Ruby, conhecido por sua sintaxe elegante e produtividade do desenvolvedor, é frequentemente usado com o framework Ruby on Rails para desenvolvimento web rápido. Escolhendo as ferramentas certas. A escolha da linguagem e do framework geralmente depende dos requisitos específicos do projeto. Por exemplo, Node.js pode ser uma boa escolha para aplicativos em tempo real, enquanto Python pode ser adequado para projetos orientados a dados. É crucial avaliar cuidadosamente os pontos fortes e fracos de cada opção antes de tomar uma decisão. O desenvolvimento back-end é um campo em constante evolução, com novas linguagens e frameworks surgindo regularmente. Manter-se atualizado com as últimas tendências e tecnologias é essencial para que os desenvolvedores back-end permaneçam competitivos e construam aplicativos de ponta. Seção 5. Bancos de dados. A espinha dorsal das aplicações web. Os bancos de dados são os heróis não celebrados das aplicações web, armazenando e gerenciando a vasta quantidade de dados que alimentam sites e aplicações dinâmicos. De perfis de usuário e catálogos de produtos a postagens de blog e comentários, os bancos de dados fornecem uma maneira estruturada e eficiente de organizar e recuperar informações. Existem dois tipos principais de bancos de dados: bancos de dados relacionais e bancos de dados NoSQL. Bancos de dados relacionais como MySQL e PostgreSQL armazenam dados em tabelas com linhas e colunas, usando SQL, ou linguagem de consulta estruturada, para gerenciar e consultar dados. Bancos de dados NoSQL, como MongoDB e Cassandra, oferecem modelos de dados mais flexíveis, geralmente armazenando dados em documentos semelhantes a JSON. Escolher o banco de dados certo realmente depende das necessidades específicas da aplicação. Bancos de dados relacionais são adequados para dados estruturados com relacionamentos entre diferentes entidades, enquanto bancos de dados NoSQL
são excelentes no tratamento de grandes volumes de dados não estruturados ou semi-estruturados. Desenvolvedores back-end precisam de um sólido entendimento dos conceitos de banco de dados para construir aplicações eficientes e escalonáveis. Eles devem ser proficientes em escrever consultas para recuperar e manipular dados, bem como otimizar o desempenho do banco de dados para velocidade e confiabilidade ideais. Seção 6 Considerações de segurança no desenvolvimento back-end. A segurança é fundamental no desenvolvimento back-end, pois qualquer vulnerabilidade pode ter consequências graves, incluindo violações de dados, perdas financeiras e danos à reputação. Os desenvolvedores back-end devem priorizar a segurança em todas as etapas do processo de desenvolvimento, desde o design e implementação até a implantação e manutenção. Ameaças de segurança comuns. Injeção SQL. Uma técnica de injeção de código que explora vulnerabilidades em consultas SQL, potencialmente permitindo que invasores acessem ou modifiquem dados confidenciais. Cross-Site Scripting, ou XSS. Uma vulnerabilidade que permite que invasores injetem scripts maliciosos em páginas da web visualizadas por outros usuários, potencialmente roubando seus dados ou sequestrando suas sessões. Cross-Site Request Forgery, ou CSRF. Um ataque que induz os usuários a realizar ações indesejadas em um site quando eles estão autenticados, como fazer compras não autorizadas ou alterar seus endereços de e-mail. Melhores práticas para a segurança. Back-end. Validação de entrada. Higienize e valide toda a entrada do usuário para evitar que código malicioso seja executado. Instruções preparadas. Use consultas parametrizadas para evitar ataques de injeção SQL. Autenticação e autorização. Implemente mecanismos de autenticação fortes para verificar as identidades dos usuários e autorizar o acesso a dados confidenciais. Ao seguir as melhores práticas de segurança e se manter informado sobre as ameaças emergentes, os desenvolvedores back-end podem construir aplicações seguras e confiáveis que protegem os dados do usuário e mantêm a integridade de seus sistemas. Seção 7. Desempenho e escalabilidade. Otimizando seu back-end. Desempenho e escalabilidade são considerações cruciais no desenvolvimento back-end, pois sites e aplicações com carregamento lento podem levar à frustração do usuário e perda de receita. Os desenvolvedores back-end devem otimizar seu código, bancos de dados e infraestrutura de servidor para garantir que as aplicações possam lidar com o aumento do tráfego e dos volumes de dados. Técnicas de otimização de desempenho. Cache armazene dados frequentemente acessados em um cache para reduzir as consultas ao banco de dados e melhorar os tempos de resposta. Indexação de banco de dados. Crie índices em colunas do banco de dados para acelerar a recuperação de dados. Otimização de código. Escreva código eficiente que minimize chamadas de banco de dados. Reduza solicitações de rede e evite cálculos desnecessários. Estratégias de escalabilidade. Balanceamento de carga. Distribua o tráfego entre vários servidores para evitar que qualquer servidor individual fique sobrecarregado. Particionamento de banco de dados. Divida um banco de dados em vários servidores para melhorar o desempenho e a escalabilidade. Computação em nuvem. Aproveite plataformas de nuvem como AWS e Azure para aumentar ou diminuir os recursos conforme necessário. Ao implementar técnicas de otimização de desempenho e adotar estratégias de escalabilidade, os desenvolvedores back-end podem garantir que suas aplicações possam lidar com bases de usuários e volumes de dados crescentes, sem sacrificar a velocidade ou a confiabilidade. Seção 8. Dicas práticas para iniciantes em back-end. Embarcar na jornada do desenvolvimento back-end pode ser emocionante e desafiador.
Aqui estão algumas dicas práticas para iniciantes começarem e progredirem constantemente. Comece com o básico. Construa uma base sólida em uma linguagem back-end como JavaScript, Node.js, Python ou Ruby. Aprenda os fundamentos de programação, estruturas de dados e algoritmos. Escolha um frameworks como Express.js, Node.js, Django, Python e Ruby on Rails. Fornecem estrutura e simplificam tarefas comuns de desenvolvimento web. Construa projetos pequenos. Comece com projetos pequenos e gerenciáveis para aplicar seus conhecimentos e ganhar experiência prática. Crie um blog simples, um aplicativo de lista de tarefas ou um aplicativo de clima. Junte-se a uma comunidade. Envolva-se com a comunidade de desenvolvimento back-end, ingressando em fóruns online, participando de encontros e participando de projetos de código aberto. Nunca pare de aprender. O campo de desenvolvimento back-end está em constante evolução. Mantenha-se atualizado com as últimas tecnologias, frameworks e melhores práticas por meio de cursos online, tutoriais e blogs. Lembre-se, paciência e persistência são essenciais. Não desanime com os desafios iniciais. Abrace o processo de aprendizagem e celebre seu progresso ao longo do caminho. Seção 9. Conclusão. A importância duradoura do desenvolvimento back-end. O desenvolvimento back-end continua sendo um aspecto indispensável do desenvolvimento web, impulsionando as experiências dinâmicas e interativas que os usuários esperam. À medida que a tecnologia continua a evoluir, o papel dos desenvolvedores back-end só se tornará mais crítico, exigindo que eles se adaptem a novos desafios e adotem tecnologias emergentes. De lidar com grandes quantidades de dados a garantir segurança e escalabilidade, os desenvolvedores back-end desempenham um papel crucial na formação do futuro da web. Sua capacidade de construir sistemas robustos, eficientes e seguros continuará a impulsionar a inovação e criar novas possibilidades para interações online. À medida que avançamos para um mundo mais interconectado e orientado por dados, a demanda por desenvolvedores back-end qualificados só continuará a crescer. Ao abraçar o aprendizado contínuo, aprimorando suas habilidades e se mantendo à frente da curva, os desenvolvedores back-end podem esperar uma carreira gratificante e impactante na vanguarda da tecnologia.